noite a todos. Estão me ouvindo aí no fundo? Sim? Boa noite aos internautas, pessoal que nos acompanha à distância pelo Facebook do Aurélio Robles. Antes de nós iniciarmos as nossas atividades, convido a todos para que façamos uma prece. Fechemos os olhos, mentalizemos o nosso Mestre Jesus, Deus nosso Pai, agradecendo por mais essa oportunidade, que estamos aqui esta noite reunidos em nome do Mestre e na certeza da sua energia, do seu amor, a envolver cada um de nós. Como o próprio Mestre disse, onde houvesse uma ou mais pessoas reunidas em seu nome, que ali ele estaria. E hoje não é diferente. Estamos todos aqui reunidos em seu nome, nessa casa bendita, administrada pela direção espiritual, que traz as suas energias e distribui a todos que por aqui passam adentro, onde nós encontramos a força necessária, o equilíbrio necessário para enfrentar os embates da vida. Obrigado, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade. Permitir que os teus propósitos possam vir em nosso auxílio, para que possamos encontrar as melhores palavras, que possamos sair daqui compreendendo um pouco mais dessa doutrina maravilhosa, e assim todos nós possamos sair daqui mais fortalecidos. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem, o tema que nós escolhemos para a noite de hoje está no livro Fonte Viva, lição número 66, Psicografia Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. O tema é acordar e erguer. Não adianta só acordar, é necessário a gente acordar, levantar-se, erguer, fazer alguma coisa, né? Então, só acordar e ficar no horizontal não adianta nada, né? Ficar só deitado não adianta nada. E Emmanuel sempre começa com uma frase bíblica. Ele diz assim: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Esta frase que Paulo escolheu está em Paulo, uma carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. A partir do momento que todos nós nos propomos a trabalhar, a fazer alguma coisa, os bons espíritos começam a nos auxiliar, inspirando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. É muito importante que cada um de nós aprenda isso, né? A acordar, levantar-se e trabalhar, e receber essas inspirações. Porque Deus nos deu a bênção da vida. A vida é muito importante para cada um de nós. A saúde, o trabalho e tudo que nós temos aqui para que nós possamos caminhar. Tudo nos é colocado para a nossa caminhada, para o nosso desenvolvimento. E é nisso que Emmanuel vai trabalhar nessa noite, nessa frase de Paulo. Ele começa assim: há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Aqui diz que há milhares de companheiros e companheiras, lógico, né, nossos, que dormem indefinidamente, quer dizer, dormem continuamente, né? Estão sempre dormindo, estão sempre inativos, né? Enquanto se alonga debalde é em vão, inutilmente, enquanto ficam aqui inutilmente, né? Para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Qual é esse glorioso dia? Todos nós temos um tempo aqui aqui no nosso plano, nesse plano carnal, nesse corpo aqui,
eu tenho um período. Lógico, nós sabemos que nós somos imortais como espíritos, mas como corpo de carne, ele tem um tempo. Enquanto nós estamos aqui encarnados, nós não podemos ficar dormindo indefinidamente, sem um objetivo, sem uma busca contínua de uma melhora. Então, nós não podemos ficar em vão. E as pessoas que ficam desse jeito, percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. A gente se espelha pela natureza e a gente percebe que a natureza nos dá bastante coisas, mas dá só para mim? Não. Dá para nós coletivamente, né? Quando a gente olha as ondas do mar, num constante vai e vem, vai e vem. Então ela está sempre limpando as águas do mar, trazendo os seus detritos, oxigenando essas águas, porque ali também tem outras vidas que precisam disso. É a natureza nos ensinando esse vai e vem, né? As formigas que trabalham também lentamente, ali muito, as minhocas e tantos outros bichos da natureza que trabalham constantemente, né? Os rios que seguem o seu curso mansamente, vão desviando dos seus obstáculos. Nós, muitas vezes, quando encontramos um obstáculo, a gente já quer desistir do caminho. Isso não pode ser assim, né? Nós temos que se espelhar na natureza e o rio nos dá esse exemplo, né? De que a gente desvie do obstáculo, mas continue a nossa caminhada. E as plantas e tantos outros animais. Quando nós vemos uma árvore frutífera, qualquer fruta, uma manga, uma laranjeira, qualquer coisa, será que a árvore diz assim, eu vou dar o meu fruto para fulano, não vou dar para cicrano, não vou dar para aquele, porque é mais bonitinho, porque é mais feio? Não, ela dá para todo mundo. Qualquer um que quiser o fruto daquela árvore, pode ir lá colher e se deliciar daquele fruto. Então as plantas também nos dão este exemplo de trabalho para coletividade. Não é trabalhar somente para nós, mas sim também para a coletividade. E o que nós temos feito para esse progresso coletivo? O que nós temos feito para que outras pessoas progridam junto conosco? O que nós temos feito? Nós temos que perguntar isso para cada um de nós. Lógico que nós não precisamos responder. É só nós olharmos a nossa vida, né, o que nós estamos fazendo, e aí as nossas atitudes, as nossas ações. E o que nós podemos fazer? Será que nós podemos fazer alguma coisa? Como eu disse, a natureza nos ensina muito nesse nosso plano o que é que nós temos que fazer. E sempre pensando não somente em mim, mas também na coletividade. Será que o simples fato de eu pegar um lixo que eu poderia jogar no meio da rua e jogar no lugar certo, será que eu já estaria contribuindo com a natureza, com a coletividade? Com certeza, né? É uma pequeninha ação que a gente faz e a gente já está contribuindo com a natureza. Jogar o lixo no seu devido lugar. Nós estaremos ajudando a natureza e estaremos nos ajudando. Hoje, nos nossos dias, nós estamos vendo muitas pessoas sendo contaminadas pela dengue, né? Então, por que tem tanta dengue? Pelo nosso descaso. A maior parte das pessoas são muito culpadas por isso. O poder público tem a sua culpa? Tem também. Mas a população também tem a sua culpa. Porque se cada um de nós cuidássemos certinho do destino do lixo, não deixássemos ajuntar a água em qualquer lugar, essas coisas poderiam ser evitadas. Então é o nosso pensamento, é o nosso retorno para a coletividade e para a natureza. Nós estaremos pensando em nós e pensando também no próximo. Emmanuel continua assim: diante da árvore que se cobre de frutos, ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. Comezinho aqui, o significado dessa palavra é usual, comum,
corriqueiro, né? Então, a gente não se lembra, né, do comum, do usual dever de contribuir para a prosperidade comum. Comum seria de todos nós, né? Contribuir para que cada um de nós possamos crescer. De maneira geral, assemelham-se a mortos, preciosamente a adornar-nos. Como nós dissemos, a natureza nos ensina muito para que nós também possamos distribuir esses ensinamentos em benefício de outras pessoas. Então a gente vê a abelha que produz o mel, todos vão se deliciar daquele mel, ou das árvores frutíferas, todos vão se deliciar desse fruto. Mas chega, Emmanuel continua, né? Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Êxtase é estado da alma em que os sentidos se desprendem das coisas materiais. Então a gente se desliga das coisas materiais desse mundo e a gente começa a olhar as coisas um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver. Mas Emmanuel também diz assim, isso no entanto é insuficiente. Será que Deus quer que a gente fique louvando, louvando, louvando só, ficar nos templos ou nas praças públicas, gritando o seu nome? Será que é isso só que Ele quer? Não, não é só isso. É importante louvar a Deus? Lógico que é importante louvar a Deus. Porém, é necessário algo mais. O Pai Celestial fica muito mais contente com as nossas ações, com os nossos bons pensamentos, com as nossas boas atitudes. Então não é só ficar louvando a Deus, é necessário atitude, atividade. Emmanuel também diz, há muitos irmãos de olhos abertos, que eles estão acordados, né? Guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. Estão acordados, mas deitados, né? Inerte, sem fazer nada. Isso não é bom, né? E quantos de nós muitas vezes ficamos pedindo, 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 mas com os braços cruzados? Eu preciso arrumar um emprego, estou desempregado. Eu preciso, mas não bate na porta, né, das empresas, não sai de casa, não sai à busca disso. Eu preciso tirar nota melhor na escola, mas não estuda. Como que vai tirar uma nota melhor na escola se não estuda? É necessário estudar. Eu estou doente, preciso tomar um medicamento, né? Sabe da sua doença, mas não toma o remédio. Não vai curar. Então, Deus ajuda? Lógico que Deus ajuda. Mas nós precisamos ter atitude. Nós precisamos fazer a nossa parte para que a espiritualidade possa nos ajudar. Emmanuel também diz, é preciso que os corações despertos, acordados, né? Se ergam para a vida, se mexam para a vida, né? Se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Então, somente acordar, como nós já dissemos, não é suficiente, é necessário ir lá, pegar a semente e plantar ela. Se a gente quer que ela germine, ela tem que ser plantada. Porque enquanto a gente não plantar ela e não cuidar dela, ela não vai germinar. Ficar só olhando para, que semente bonita, olha que linda, maravilhosa, acho que é uma laranjeira, um limão, qualquer coisa, mas se a gente não colocar ela no lugar certo, ela não vai produzir. Ela não vai crescer e não vai produzir frutos. Então é necessário o quê? A atividade. É necessário que a gente faça alguma coisa. Quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente encontra a iluminação necessária para que a gente possa fazer. Alguém vai nos ensinar, alguém vai nos ajudar a encontrar a melhor forma de fazer determinada coisa. E Emmanuel continua, né? Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, aqueles que dormem, né? Mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no sorrimento. Tem muitas pessoas que às vezes já têm essa capacidade de fazer alguma coisa. E fica falando, mas você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo.
Muitas vezes a pessoa não consegue fazer isso. Então o que Emmanuel está dizendo aqui, que a gente deve de se esforçar para alertar aquele companheiro que está adormecido. Mas não é só isso. Nós temos necessidade de auxiliar ele. Necessidade de dar a mão. Levanta, eu te ajudo a se levantar. Eu te ajudo você a fazer alguma coisa. Você não sabe fazer? Eu vou mostrar para você como que faz. Então, é auxiliar esse companheiro, essa companheira, também a se levantar. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílios dos nossos afeiçoados ou não. Não é só os afeiçoados, os não também. Não é porque é meu inimigo, porque eu não gosto de alguma pessoa, que eu não vou fazer nada. Então, nós temos que improvisar recursos indispensáveis em auxílio dos afeiçoados ou não, que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Então, improvisar recursos à custa, muitas vezes, de muito sacrifício, né? A gente precisa ter um sacrifício do nosso tempo para que nós possamos ajudar essas pessoas, né? Precisamos do quê? Também de dedicação, de estudo, de disciplina, e não adianta ficar só falando, poxa, você não faz nada, mas você não ensina essa pessoa a fazer. Muitas vezes as pessoas têm dificuldades de fazer alguma coisa. E elas aprendem olhando outras pessoas a fazerem. Assim também é nós. Quantas coisas a gente não aprendeu olhando outras fazerem? Acho que quase tudo na nossa vida nós aprendemos olhando outras pessoas fazerem. Lógico que tem pessoas que trazem algumas aptidões, né? Alguns aprendizados de outras encarnações, e chega aqui nesse plano, desenvolvem isso com muita facilidade. E o fazem por quê? Para ajudar outras pessoas também naquele aprendizado. Emmanuel diz assim: não basta recomendar, não basta só eu ficar falando, né? Faça, 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 né? Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento, através do espírito de fraternidade, identifica-se com o instrutor exigente, que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. É a mesma coisa que eu pegar um livro maravilhoso, muito bonito, e dou para uma criança que não sabe ler. Leia esse livro para mim, leia ele e depois você me conta a história. Vai ler, né? Ou uma pessoa adulta que não sabe ler. Não é assim. Primeiro nós precisamos ensinar a pessoa a ler e escrever, para depois passar esse texto, esse livro, para que a pessoa possa ler. Assim são nas outras atividades. Se eu sei determinada coisa, é necessário que eu ensine o outro, e aí sim nós vamos fazer junto. Então não basta somente recomendar. É necessário que nós ajudemos nessa atividade, nesse trabalho, cada um de acordo com a sua necessidade. E Emmanuel termina o texto da lição assim: disse Paulo, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E Emmanuel diz assim: e nós repetiremos, acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Então, é necessário que nós acordemos para a vida superior. Assim é a nossa vida aqui nesse plano. Assim é a nossa viagem para as almas idealistas. Todos nós temos um ideal. Todos nós queremos sair daqui desse plano um pouco melhor do que quando aqui chegamos. Nós chegamos aqui com determinadas informações. É necessário que nós saiamos daqui melhores do que quando aqui chegamos. Em aprendizado, em instrução, em pensamento e em atitudes. Fazer coisas
melhores, né? E uma coisa muito importante, nós não estamos aqui no mundo para corrigir o outro, nós estamos aqui para nos corrigirmos. Nós viemos para cá cheio de problemas, cheios de defeitos. Quem de nós não tem defeito? Quem de nós não tem algo a ser consertado? Mas muitas vezes a gente repara muito mais o outro, o erro do outro, o defeito do outro, do que o nosso erro. Então é necessário que nós reparemos muito mais os nossos erros para que nós possamos servir de exemplo para outras pessoas. E o erro dos outros que nos sirva de lição para a gente olhar e falar assim, puxa vida, olha o que aquela pessoa está fazendo. Eu não vou fazer, eu vou tentar não ser igual, mas nesse sentido. E não ficar espalhando esses erros e você se achando melhor do que o outro. Ninguém é melhor do que ninguém. As obras do bem geralmente encontram poucos entusiastas. Pode perceber isso. As pessoas do mal fazem uma barulheira, às vezes é uma meia dúzia de pessoas, mas faz uma barulheira danada. Já os mais bondosos trabalham sempre em silêncio, né? Não fazem muita balbúrdia, né? Não faz muito barulho. Mas é necessário que mesmo sem esse balbúrdio, nós continuemos a trabalhar. E para isso exige o quê? Exige esforço, renúncia, autodisciplina e o mais importante, persistência. Porque às vezes a gente que não é persistente, a gente desiste no primeiro obstáculo, no primeiro problema. Não pode desistir. Nós temos que ser persistentes. Eu quero aprender determinada coisa, mas eu tenho uma dificuldade e não estou conseguindo. Persista. Vai persistindo, uma hora você vai aprender. Mesmo que os nossos companheiros e companheiras não compreendam de imediato aquilo que nós estamos fazendo, mas façamos a nossa parte. Muitas vezes nós vamos ser criticados por isso. Aquela pessoa lá é um Caxias, ou é um puxa-saco, esses termos pejorativos. Por quê? Porque você muitas vezes é diferente da outra pessoa. Seja diferente a si mesmo. Faça o melhor que você puder. Nós não temos que dar satisfação para aquela pessoa ou para as outras pessoas. Nós temos que dar satisfação para nós mesmos e para quem está nos olhando. Quando eu faço alguma coisa para alguém, eu não posso esperar o retorno desse alguém. Eu não preciso esperar o retorno desse alguém. Eu vou fazer por fazer. É sempre, tudo que eu faço é entre eu e Deus. Não é entre eu e as pessoas. É entre nós e Deus. Emmanuel aqui diz assim, acordemos para a vida superior. O que é acordar para a vida superior? Nós temos um grande exemplo, né, de alguém que nos deixou um grande exemplo, que é acordar para a vida superior. Então, o melhor exemplo que nós temos para a vida superior é aquele deixado pelo Mestre Jesus. Eu vou passar aqui algumas passagens, falar algumas passagens dele. Quando o Pai Celestial chamou Jesus para se encarnar aqui no nosso plano, a trabalhar em uma nova reencarnação para a missão, porque a vinda de Jesus foi só missionária, né? Para ensinar a nós tudo aquilo que Ele nos deixou. Ele não perguntou ao Pai se Ele iria vencer, se seria fácil, se todos o ouviriam. Simplesmente foi fazendo o seu trabalho, deixando marcas de amor e ensinamento por onde passava. Vocês acham que Jesus, quando se encarnou aqui, e há mais ou menos 2000 anos atrás, foi fácil o trabalho dele? Não foi fácil. Nós éramos mais ignorantes do que nós somos hoje. Nós, passados 2000 anos, nós viemos e voltamos, nós fomos aprendendo. Várias encarnações nós tivemos. Mas lá naquela época, nós sabíamos menos do que nós sabemos hoje. Nós éramos muito mais ignorantes. Então, não foi fácil para Jesus. Não foi fácil para Jesus nos ensinar. E passado quase 2000 anos, poucos ainda conseguem entender aquilo que Jesus nos passou. E logo depois também, teve tantas
guerras santas, né? Tantas destruições por causa de religião. Tudo em nome de quem? Em nome do Cristo, em nome de Deus. Desde a sua chegada numa manjedoura, começa seu ensino sobre a humildade. Esperava-se um rei, né, que já era, os profetas antigos já diziam que iria vir esse rei, né, esse ser perfeito que ia tirar aquele povo daquela situação ruim. E se esperava o quê? Que essa pessoa nascesse num reinado, cheio de pompas, né? Cheio de glória, cheio de dinheiro. Não, nasceu numa manjedoura, humilde, não tinha nada, no meio, junto com os animais. Então ali ele nos dá a grande lição de humildade. Quantos de nós, muitas vezes, não queremos ser mais do que outro, porque tem isso, porque tem aquilo? Não temos nada. Tudo que nós temos nesse mundo nos é emprestado, para que a gente possa aprender, crescer espiritualmente. Porque tudo isso aqui é do laboratório da natureza e aqui vai ficar, até esse corpo vai ficar. Ele chega sem qualquer prestígio de autoridade humana. Nasceu na manjedoura, mas aos 12 anos assenta-se entre os doutores de Israel, ouvindo-os e interrogando-os, e provocava admiração pelos seus ensinamentos. Quer dizer, aquela pessoa pobre, né, de Nazaré, trabalhava junto com o pai numa carpintaria e senta lá com os doutores e eles os interrogam e ficam assim, nossa, mas tanto conhecimento. Sabemos, né, de onde vem esse conhecimento, porque Jesus é um espírito de luz e ele já teve todo o aprendizado dele em outras encarnações. Então, quando ele veio para esse plano, ele veio mesmo como uma missão de nos ajudar a nossa caminhada. Cercam-no vários doentes do corpo, cegos, coxos, ulcerados, doentes do espírito, que nós chamamos hoje, né, na doutrina espírita, de obsidiados diversos, que recobrem o equilíbrio. Então, todas aquelas pessoas doentes, né, do corpo, doentes espiritual, se recobram o equilíbrio quando se aproximam de Jesus. E quantos de nós, mesmo Jesus não presente fisicamente, quantos de nós não recobramos o equilíbrio quando nós fazemos uma prece sincera, nós elevamos o nosso pensamento? O nosso problema pode muitas vezes até não ser resolvido, mas nós encontramos força para enfrentar aquela dificuldade. Quantos de nós já não passamos por isso? Eu confesso que eu já passei muito por isso e sempre encontrei forças necessárias para enfrentar as dificuldades. Oferece notável demonstração de efeitos físicos, transformando água em vinho, multiplicando pães e peixes para saciar a fome, a acalmar o vento quando os discípulos assustados lhe pedem socorro, caminha sobre as águas. Então Jesus nos trouxe esse ensinamento, né? Ele multiplicou pães e peixes para saciar a fome. Será que nós podemos fazer isso também? Podemos. Não da forma como Jesus, lógico, né? Do nada, tirar pães e peixes e dar para as outras pessoas. Mas será que nós não podemos compartilhar um pouco daquilo que nós temos com aqueles que são necessitados? Nós não vamos multiplicar, mas nós podemos tirar um pouco daquilo que a gente tem para compartilhar com o próximo. Aqui é um exemplo que Jesus nos ensina de compartilhar também o alimento. Não só alimento, mas e aquele que não tem alimento? Eu não tenho, eu não posso dar nada. Será que eu não tenho um olhar para uma pessoa? Um tempo para ouvir aquela pessoa? Muitas vezes as pessoas têm necessidade de alguém para conversar. Até para conversar, nós estamos também saciando a fome, a necessidade de alguém. Ele ganha como prêmio um madeiro,
onde é pregado numa cruz, ultrajado, humilhado, e suas palavras foram: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus foi pregado no madeiro, mas não é uma madeirinha lisa igual essa aqui, não. Não é, não. É uma madeira cheia de ferpas, né? Vai entrando na pele, vai. Não tem nada lisinho, não. É aquela madeira bem grossa, bem bruta mesmo. Mas assim mesmo, ainda ele pede a Deus para perdoar todos aqueles que estavam ali aplaudindo aquela situação. Será que nós também não estávamos ali? Não sei. Essa é a sabedoria divina, né? Que permite que a gente esquece as nossas encarnações pregressas, senão nós iríamos sofrer muito por isso. Então, em cima de tudo isso, porque nós vimos que Emmanuel nos ensinou, e essas passagens de Jesus, nós, ao nos levantarmos, nós precisamos agradecer a Deus a bênção da vida. Cada dia, cada vida nossa, ela é muito importante. Quando eu falo vida, é a vida aqui no corpo, porque a vida espiritual a gente já sabe que não se acaba, mas viver espiritualmente é viver a cada dia, é fazer alguma coisa de bom. Então, agradeça a Deus a bênção da vida, a oportunidade que nós estamos tendo de estarmos aqui encarnados. Agradeça ao Criador por mais um dia. Ele é único, indispensável e fascinante. Faça de conta que é o último dia, vou desencarnar. Então faz tudo o que você puder fazer. No outro dia, faz de conta também que você vai desencarnar. Então é aquele dia, ele é único, ele é indispensável, ele é fascinante. Faça o melhor que você puder. Muito importante também, levante-se com calma, faça uma prece. Quantos de nós levantamos correndo fazer prece? Não dá tempo, eu vou perder o ônibus, vou perder o horário, vou perder... Né? Não, levanta com calma, levanta 5, 10, 15, 20 minutos antes, levante com calma, faça uma prece, formule pensamentos de otimismo, fala, hoje vai dar tudo certo, de serenidade por alguns momentos. Seja sempre sereno, sempre calmo, fazer as coisas com bastante paciência. Afirme para você mesmo, hoje será um excelente dia. A cada dia que levantamos, é mais uma oportunidade que nos foi concedida. Aproveitemos estas oportunidades, aproveitemos cada instante. E às vezes a gente fala assim, eu não tive hoje a oportunidade de ajudar alguém. Será? Será que não teve ninguém num semáforo pedindo uma moedinha? Será que não teve ninguém no meu trabalho pedindo, pelo menos que eu ouvisse essa pessoa? Será? Todos nós, Deus sempre vai colocar as oportunidades na nossa vida. É só a gente prestar atenção. Tenha para com todos a disposição de cooperar. Procure ajudar a todos, independente de quem for, independente se você conhece ou não. Seja como a luz do sol, irradiando calor e luz para todos os cantos. Lógico, nós temos as nossas limitações, mas o que nós pudermos fazer para a sociedade, para a coletividade, nós estaremos fazendo para eles e para nós. O primeiro a ser beneficiado somos nós mesmos, não é o outro. Quando eu faço alguma coisa, quando eu ilumino um ambiente, quem é o primeiro a ser beneficiado com essa iluminação? Sou eu. E depois todos os outros vão gozando, né? Aproveitando dessa iluminação. Bem, era isso que eu tinha para passar, né, sobre acordar e erguer-se. Vamos acordar, vamos erguer. Agora nós vamos para a segunda parte dos trabalhos da noite, que são os passes. Enquanto aguardemos aqui, fiquemos em silêncio, fiquemos mentalizando Jesus. E se lembrarem de alguém que esteja passando por alguma dificuldade, por algum problema, mentalize essa pessoa. Com certeza a espiritualidade encontrará acesso de ajudá-los. Agora eu convido os médiuns passistas
para que tomem as suas posições na Câmara de Pazes.